Eu também quero citar exemplos, por exemplo, do nível de suporte do autista nível 1. Eu citei do nível 3 para vocês entenderem. O nível 1 geralmente são intervenções mais pontuais. Por exemplo, a pessoa não vai precisar de uma comunicação aumentativa, alternativa. Pode ser que em um momento de crise a pessoa não consiga se expressar, mesmo sendo um autista nível 1. Então, ela use da escrita, ela use de um teatro, de uma poesia, de uma imagem para facilitar essa comunicação. Só que geralmente não tem aqueles estilos clássicos de comunicação alternativa, aumentativa, de fala sinalizada, uso de troca de figuras, como PECs. Precisa mais, por exemplo, assim, teve uma crise, aí precisa ser afastado da universidade, do trabalho, reduzir às vezes a carga horária de trabalho, de estudos na faculdade, não fazer trabalho em grupo, um treino de habilidades sociais para saber iniciar e manter uma conversa, uma terapia focada na compreensão dos relacionamentos, no meu caso, na identificação de sentimentos e emoções. Aprendi no final do ano passado, estou ainda aprendendo a identificar sentimentos, emoções e a controlá-los. O caso de Steams Toys, por exemplo, no meu caso eu aperto bolinhas, eu preciso também de andar de um lado para o outro, então ter esses espaços para fazer esses steams é importante, que são conhecidos também como estereotipias. Os recursos visuais para aprender às vezes são muito interessantes, uma previsibilidade do que vai acontecer no evento, na sala de aula, sentar no mesmo lugar, isso ajuda. Já no nível 2 já vai aumentando um pouquinho de suporte, às vezes um suporte assim mais específico, de um lugar específico, não é tão eficaz, precisa de um suporte mais amplo, porque geralmente no nível 2 tem uns déficits mais persistentes, mais visíveis a um observador leigo no assunto do autismo, em relação à dificuldade de comunicação verbal e não verbal, de formas de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas mais atípicas, de forma bem mais observáveis do que no nível 1. E aí, essas pessoas, mesmo na presença de suporte, de apoio, elas continuam demonstrando essa dificuldade nos diversos contextos de vida diária, em casa, no parque, no shopping, no mercado de trabalho, na faculdade. E é muito difícil até você ver essas pessoas na faculdade, porque é difícil a gente ver faculdades adeptas, faculdades acessíveis a essas dificuldades, dando o apoio necessário a esse indivíduo. E aí, por causa dessa nossa sociedade que visa tudo bem e normalizado, as pessoas estranham os comportamentos das pessoas de nível 2, que geralmente as estereotipias que a gente chama de STINs, nós autistas, os movimentos repetitivos ou falas repetitivas, então, por exemplo, balançar o tronco para frente e para trás, que é o rock, ou balançar as mãos assim, que é o flapping, ficam mais intensos e mais visíveis do que no nível 1, precisa de mais tempo para fazer isso, às vezes as dificuldades sensoriais também são um pouco mais elevadas, a pessoa tem mais dificuldade de controle emocional, tem uma inflexibilidade mental mais acentuada do que no nível 1, e aí precisa aí de uma preparação minuciosa de tudo que você vai fazer, ter uma dificuldade bem elevada de manter uma conversa, iniciar uma conversa. Então, como que funciona esse nível 2 na prática, né? Por exemplo, eu sou nível 1, eu tô aqui falando com vocês. É difícil vocês verem um autista nível 2 falando desse jeito que eu tô falando. Vai ter uma dificuldade aí na fala. Então, vai ter palavras que vão sair emboladas, vão falar muito rápido, não vão ficar olhando para a câmera, geralmente, tá, gente? Lembrando que cada autista é único. E aí, muitas pessoas ignorantes, né, podem fazer igual a gente vê aí, no caso de autistas nível 2, que quando gravam vídeo, as pessoas falam assim, que se a pessoa não sabe falar, é para ela não gravar vídeo. Não é assim, né? As pessoas têm o direito de se expressarem como elas preferirem. Geralmente, o autista nível 2 vai escrever mais, vai usar a comunicação aumentativa, ou seja, para aumentar, potencializar suas capacidades de comunicação com o outro através da escrita, através do PECs. Vai ser mais comum você ver o autista nível 2 usando outras formas de comunicação além da fala.
E aí também o pensamento literal, geralmente o autista nível 1 consegue arranjar mais estratégias compensatórias para lidar com o pensamento literal, entendendo algumas metáforas, usando algumas metáforas. No nível 2 vai ter mais dificuldade ainda de uso dessas metáforas, desse uso aí de indiretas, principalmente entender as indiretas e metáforas dos outros, a malícia dos outros, são mais suscetíveis aí nesse sentido a abusos. E o nível 3 vai só aumentando aí o níveis de dificuldades que precisam de apoio. Então vai precisar de mais apoio ainda do que no nível 2. No nível 2 precisa de muito apoio, no nível 3 precisa de apoio demais. As dificuldades de comunicação no nível 3 não são necessariamente a pessoa que não fala nada, mas a fala é muito mais limitada do que no nível 2. Então, a comunicação geralmente vai se dar por outros meios de comunicação. Por exemplo, no nível 2, a pessoa pode falar frases completas, só que de uma forma mais embolada, de uma forma que não seja tão compreensiva, tanto aplicada ao contexto. E no nível 3, geralmente são palavras isoladas, soltas, e até mesmo a abdicação total, a pessoa resolver não falar oralmente, ela vai resolver se comunicar totalmente por escrita, por imagem, por outros meios. E então é uma escadinha que vai aumentando os níveis de suporte. Por exemplo, o DSM-5 fala que o autista nível 1 ele precisa de um suporte e sem esse suporte que ele vai demonstrar essas dificuldades. Com o suporte ele consegue a sua independência, e no nível 2 não, mesmo com suporte a pessoa vai ter dificuldade, e no nível 3, mesmo com muito suporte, a pessoa continua, e no nível 3, mesmo com muito suporte, a pessoa vai continuar com muitas dificuldades. Então é isso, vamos trocar aí pelos níveis de apoio, independente do nível de apoio, cada ser humano é único com seus potenciais, com as suas dificuldades, e viva a diversidade humana que é linda, né? Lembrando que a gente trabalha com pessoas ou quando a gente olha o outro como uma pessoa igual a gente, dá para fazer uma sociedade muito mais acessível, que a gente não perca a humanidade nunca.